Olá e sejam bem-vindos ao segundo episódio do Journal Club Uphill Evidentia. Vamos fechar o ciclo e falar sobre o que fazer depois do AVC. Nomeadamente vamos falar sobre a dupla antiagregação após um evento de AVC isquémico. Para isto vamos agarrar num artigo da revista JAMA Neurology intitulado Outcomes Associated with Clopidogrel Aspirin Used in Minor Stroke or Transient Ischemic Attack. Isto na língua de Camões é algo como resultados associados à utilização de clopidogrel e aspirina no AVC minor ou acidente isquémico transitório AIT. Um pouco de contexto. Nos últimos 10 anos, soubemos que a dupla antiagregação deve ser iniciada o quanto antes num contexto de prevenção secundária do AVC isquémico. O que não se sabe é qual a duração ideal ou ótima dessa dupla antiagregação. Porque, por um lado, se sabemos que é eficaz, por outro lado, sabemos que tempo a mais pode levar a eventos hemorrágicos sérios. Este estudo do JAMA é então um estudo interessante que tenta responder à questão da duração ideal em que devemos manter os doentes em dupla antiagregação após um AVC minor ou AIT. Mas sem mais demoras, vamos avançar e pedir a ajuda de mais um dos nossos B-Tight Senders, o Paulo Sousa. Olá, Paulo! Olá, David, tudo bem? Paulo, qual a pico deste estudo? Será que em adultos que tiveram um AVC isquémico com um score de NHISS inferior ou igual a 3, ou seja, um AVC isquémico com impacto ligeiro, e pessoas com AIT cujo risco de vir a ter um novo evento pelo score ABCD era maior ou igual a 4, ou seja, era um risco elevado? Será que utilizar aqui uma combinação de clopidogrel e aspirina, comparativamente com utilizar apenas aspirina, era eficaz na prevenção de outros eventos isquémicos, ou seja, um compósito de eventos trombóticos? E foram também avaliados os outcomes de segurança, ou seja, qual é que é o reverso da medalha em termos de eventos hemorrágicos. Quantos eventos hemorrágicos é que esta antiagregação dupla iria causar? Vamos avançar com a metodologia, mas antes eu sei que quero chamar a atenção para um detalhe relevante. Acho que é aqui uma questão de contexto, que é este estudo surge depois de dois estudos que têm aqui algumas diferenças significativas. O estudo CHANCE, que foi um estudo feito na China, apenas na China, que utilizava antiagregação dupla com aspirina e clopidogrel durante 21 dias e a partir daí apenas clopidogrel. No entanto, o estudo que seguiu, que utilizou uma metodologia um bocadinho diferente, porque utilizaram uma antiagregação dupla durante 90 dias, ou seja, clopidogrel e aspirina durante 90 dias e no outro grupo apenas aspirina. Então este ensaio vai tentar analisar estes dois estudos, uma espécie de uma meta-análise sem a parte da revisão sistemática antes, e vão tentar perceber, efetivamente, qual é que é o ponto ideal para parar esta antiagregação dupla. Durante quanto tempo é que ela é eficaz? Respondendo à tua pergunta dos métodos, eles vão fazer uma análise de dois estudos, agrupando estes dois estudos como se fosse um único ensaio e vão tentar analisá-lo relativamente a eventos trombóticos, eventos hemorrágicos, mas vão utilizar aqui uma série de análises estatísticas com uma dose considerável de magia estatística à mistura, para tentar perceber efetivamente qual é que é o efeito destas intervenções, independentemente dos ensaios em que elas foram obtidas. Bem, importa explicar o conceito de magia estatística que nós vamos utilizar com alguma frequência. Quando um estudo é bem feito e os métodos são lineares e adequados, a estatística que deve ser usada para reportar os resultados é relativamente simples. Números absolutos de eventos, diferenças entre esses números absolutos, taxas de eventos, matemática simples. Quando o método não é tão simples, já é mais rebuscado, os autores normalmente recorrem a métodos estatísticos algo mais complicados e é isso que nós nos referimos com magia estatística. Ajuda-nos agora a entender a população deste estudo. Quem eram estes doentes? Estamos a falar de cerca de 10 mil doentes, não é? Juntando os dois estudos, que têm uma idade média de 63 anos, cerca de 2,1% tinha insuficiência cardíaca congestiva, que não será estranho, tendo em conta aqui os 63 anos de população de idade média, 1,5% com fibrilação auricular, 7,6% já com doença isquémica cardíaca, 67% com hipertensão e 24% com diabetes. 54% eram fumadores. Estamos a falar aqui de uma população que está numa zona cinzenta, não é? Porque não é população propriamente que tem um evento de muito baixo risco, não é uma população que tem grandes AVCs ou que tem grandes eventos, estamos a falar daquela população intermédia, portanto também não são muito velhos, também não são muito doentes, só é a população intermédia. Um outro aspecto interessante, daqueles pequenos detalhes metodológicos, mas que são importantes ter em conta quando analisamos os artigos, foram excluídos doentes que se apresentassem com um AIT, mas em que os sintomas fossem apenas de dormência isolada ou apenas alterações visuais ou alterações do equilíbrio, ou seja, vertigens, sensação de tonturas e que foram classificadas como AIT.
E isto parece-me importante porque muitas vezes vemos doentes com estas características que são diagnosticados como tendo AIT, provavelmente o têm, mas às vezes não o terão e, portanto, se calhar eles não quiseram arriscar utilizar estes doentes para iniciar um tratamento deste género. Quais foram os resultados? Portanto, o grande objetivo deste estudo era perceber onde é que está a linha ideal, onde é que está o ponto onde nós temos o máximo efeito e o mínimo de danos. E encontramos que, se olharmos para o gráfico, vemos que logo no início do tratamento, até aos primeiros 21 dias, é onde está a maior parte dos eventos isquémicos. E, portanto, é aí que se concentra grande parte da eficácia do tratamento. A partir daí, vamos ver grande parte dos eventos hemorrágicos aumentar sem que haja um correspondente de prevenção de eventos isquémicos. Passando então para os números, conseguimos ver que, se fizéssemos isto durante 90 dias, tínhamos um hazard ratio de 0,7. Nos primeiros 21 dias é onde vamos concentrar a maior parte do efeito com um hazard ratio de 0,66. É depois disso que nós continuamos a ver um aumento dos eventos hemorrágicos, mas se formos olhar para a eficácia dos 22 dias para a frente, já só temos 0,94, ou seja, já cruza a linha de não efeito, já não estamos a prevenir nada, já só estamos a ter hemorragias sem ganhar nada com isso. Conseguimos resumir isto ou traduzir isto em NNTs ou NNH? Se eu sou um médico no serviço de urgência que vou estar a utilizar este tratamento, terei de tratar cerca de 38 doentes para conseguir que um deles não tenha um outro evento de um AVC ou até mesmo morrer após ter tido estes AITs ou AVCs pequenos. Por outro lado, também sei que ao fim de 500 provavelmente vou causar uma hemorragia grave num doente que tratei desta forma. Conversa de café, explica-me este estudo como se eu não fosse médico. David, li um artigo interessante em que os autores tentaram ver qual é que era a eficácia de antiagregação dupla após os doentes terem tido um AVC pequeno ou um AIT e alto risco para uma recorrência, utilizando então aspirina e clopidogrel contra aspirina apenas. Foram medir depois os eventos trombóticos e hemorrágicos e tentar perceber qual é que era a eficácia e segurança deste tratamento com antiagregação dupla. Ora, neste estudo eles foram analisar os dois estudos em conjunto, juntaram os doentes dos dois estudos e foram ver qual é que era a eficácia disto tudo, nomeadamente ao longo do tempo. E fizeram de uma forma convincente, fizeram várias análises, várias magia estatística e as conclusões são estas. Realmente parece funcionar, antiagregação dupla, mas o benefício concentra-se nos primeiros 21 dias. É aí que se previnem a maior parte dos eventos. A partir daí, perdemos grande parte do benefício, mas continuamos a ter eventos hemorrágicos, ou seja, continuamos a causar dano. Daí que parece que é muito mais vantajoso fazer isto apenas até aos 21 dias e depois daí manter apenas a antiagregação simples. Vamos agora tentar entender que repercussão é que este estudo teve nos cuidados de saúde oferecidos aos doentes com AVC. Para isso voltamos a contar com a fantabulástica ajuda do João Marto, neurologista. Olá João, bem-vindo. Ajuda-nos a entender que impacto é que este artigo teve nos cuidados aos doentes com AVC. Portanto, este estudo do JAN o que vai fazer foi uma análise combinada dos resultados de 2 ensaios clínicos. Os ensaios foram desenhados para ver os resultados em 90 dias, ambos os casos, e o que foram ver é que, de facto, a dupla antiagregação diminui a recorrência de eventos, mas aumenta o risco de complicações hemorrágicas, quer da transformação hemorrágica parenquimatosa, como outro tipo de hemorragias, não só cerebrais, mas de qualquer outro órgão, como, por exemplo, as hemorragias gastrointestinais. A importância desta meta-análise é que permitiu não só combinar os resultados dos ensaios, mas também fazer a curva de sobrevivência e perceber que prevenimos mais eventos, sobretudo na primeira fase, e que é, sobretudo, mais a longo prazo, mais a partir do primeiro mês, começamos a ter as complicações hemorrágicas. E, portanto, o sweet spot, por assim dizer, parece ser nos 21 dias. Portanto, é nos primeiros 21 dias que prevenimos muito e é a partir daí que vêm as complicações hemorrágicas e por isso ficou desta meta-análise a recomendação de, neste subgrupo de doentes, AVC minor e AIT de alto risco, fazer dupla antiagregação 10 a 21 dias. Na prática clínica estamos a fazer a 21 dias. Uma nota apenas, que este estudo foram feitos em doentes que à partida não têm uma indicação para anticoagulação. Ou seja, se eu tiver um doente que já sei que tem uma fibrilação auricular e tiveram um destes eventos, eu não vou dupla antiagregar. Eu vou esperar para o timing correto da anticoagulação, que é outra questão. Se eu não tiver evidência de anticoagular, é isto que eu vou fazer. Por fim, estamos aqui a falar de medidas de prevenção secundária do AVC, ou seja, evitar que as pessoas tenham novos ou segundos eventos. Com esse objetivo, existem claramente mensagens que não podemos deixar de sublinhar. Acaba por ser toda a recomendação da gestão de fator de risco vascular, que pode ser feito pelos colegas de medicina geral familiar, neurologista vascular, internista, cardiologista, entre outros colegas e outras especialidades.
Sem dúvida que nós temos sempre muita atenção à diabetes, pela prevalência na população portuguesa, ao controle adequado da hipertensão arterial e da dislipidemia. De facto, cada vez existe mais recomendação para sermos mais agressivos no controle da dislipidemia. As guidelines mais recentes propõem uma redução do LDL para menor que 70 mg de por e diminuir 50% em relação ao valor de base, ou seja, mesmo que eu tenha um doente que não tenha uma dislipidemia, eu devo baixar o LDL para 50% do valor basal, o que é um conceito novo e que tem gerado alguma discussão. Claro que nunca devemos ignorar as medidas gerais de alimentação e de exercício físico, e eu, se calhar, com uma nota final em relação à prevenção secundária, deixava à chega da importância de fazer um rastreio da apneia do sono, que é um fator de risco muitas vezes ignorado, e temos que ativamente pesquisar nos doentes com AVC. Existem séries que falam de valores um bocadinho assustadores, 50% a 70% dos doentes com AVC podem ter uma apneia do sono, e em doentes com determinados fatores de risco, ou que em determinadas escalas de rastreio, como o STOP-DEN, deem valores com elevados valores preditivos, depois é que apanhar para uma consulta de sono para fazer uma polissonografia. Para acabar, sublinhar que o João esteve envolvido connosco na Uphill a desenvolver 2 algoritmos de abordagem aos doentes com AVC, a Via Verde AVC e a prevenção secundária da AVC. Não deixem de fazer download da aplicação da Uphill, iOS ou Android, onde quer que seja, vão encontrar estes algoritmos e não deixem de discutir e fazer journal clubs nos vossos serviços ou unidades, de forma a que a evidência chegue a quem mais importa, os nossos doentes. Da minha parte, orgulho e alegria. Até breve. Números absolutos de eventos, taxas de eventos, diferenças entre Vamos a isto. números absolutos de eventos, diferença entre esses números absolutos. Então é que este estudo teve. Queres falar brevemente sobre isso? Não. Ok, está resolvido. Fecha.